pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é Rafael Silva e no vídeo de hoje a gente vai estar continuando o nosso curso gratuito sobre YouTube e a gente vai estar mostrando aí para vocês como está criando então hoje uma intro para o seu canal no YouTube. A gente vai estar fazendo esse tutorial de como está criando uma intro aí em duas partes. Nesse primeiro vídeo aqui a gente vai estar mostrando para vocês como está criando uma intro no After Effects e no próximo vídeo a gente vai estar mostrando aí como está colocando o áudio, os efeitos sonoros aí nessa intro, utilizando aí o programa Sony Vegas, ok? Então vamos lá, pessoal, vou estar deixando aí na descrição um link para vocês estarem realizando o download desse arquivo aqui em RAW. Esse arquivo em RAW vai ter essa pasta aqui e vai conter os arquivos que a gente vai estar utilizando para a gente estar criando a nossa intro aí no After Effects, ok? Então realize aí o download desse arquivo em RAW e aqui então vocês vão visualizar esses arquivos e aqui é o seguinte, pessoal, essa pasta aqui contém um plugin. Esse plugin se chama Easy and Wiz e esse plugin aqui é para vocês, para ajudar a estar criando animações no After Effects e com essas animações aí você pode estar colocando na sua intro. Enfim, é um plugin bastante interessante que vale a pena vocês estarem adicionando. E para estar então instalando, adicionando aí ao seu After Effects é muito simples. Vamos aqui então vir no iniciar. Se você estiver utilizando aí o Windows 10, você pode vir aqui no explorador de arquivos. Vamos vir aqui então agora em disco C, arquivos de programas. Vamos vir aqui em Adobe After Effects, vamos agora na pasta Support Files, vamos vir agora em Scripts, vamos vir agora em Script Panels. Nessa pasta aqui então a gente vai estar colocando os arquivos dessa pasta aqui, tá ok? Dessa pasta Is and Wiz. Vocês vão então copiar esses arquivos aqui, vocês vão colar então nessa pasta Script UI Panels esses arquivos aqui, ok? Para estar então instalando esse plugin no After Effects. Depois então que vocês colarem esses arquivos, você pode então estar abrindo aí o seu programa After Effects. Vou aqui abrir o programa After Effects, eu estou utilizando a versão aqui After Effects CC 2015. E aqui agora vocês podem estar fazendo o seguinte, vamos vir aqui em janela e vamos aqui então ativar, né, o nosso plugin Is and Wiz. Vai aparecer então aqui esse painel e aí você pode adicionar esse painel em qualquer lugar aqui do seu After Effects. Eu vou estar adicionando aqui para facilitar no momento que a gente for então utilizar os recursos desse plugin, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos então aqui começar a criação da nossa intro. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui então é vir em composição, nova composição. O nome dessa nova composição eu vou estar colocando aqui de intro, vocês podem estar colocando o nome que vocês quiserem. E aqui em pré-definição eu vou colocar nessa opção aqui, para estar deixando então aqui a nossa intro em HD. A nossa intro vai ficar então na resolução aqui de 1280 por 720. Eu vou colocar aqui em 7 segundos, vocês podem estar colocando aí o tempo que vocês querem. E depois então é só clicar em OK. Então agora a gente vai estar voltando aqui na pasta que contém os arquivos que a gente vai utilizar aqui na nossa intro. E eu vou arrastar essa imagem aqui, BG Vinheta, que é a imagem de fundo que a gente vai estar utilizando aí para estar criando a intro. Vou arrastar aqui para o After Effects e vou adicionar aqui, né, nessa aba Projeto, essa imagem BG Vinheta. Vou arrastar aqui essa imagem para nossa, digamos assim, camada aqui. Então aqui a imagem já vai ser adicionada à nossa intro automaticamente. Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal, vamos vir aqui em camada, novo sólido. Eu vou colocar aqui o nome desse sólido de sólido 1. Ele vai ficar aqui na resolução de 1280 por 720. E a cor desse sólido, pessoal, eu vou estar adicionando aqui uma cor azul, que eu vou estar pegando aqui nesse site, flatcolors.com. Vou estar deixando o link aí também na descrição do vídeo. Vamos aqui então copiar essa cor azul. Vamos voltar ao After Effects e vamos aqui então estar adicionando o código daquela cor azul. Vou dar um OK e um OK. Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal, vamos aqui apertar a tecla P, vai aparecer essa opção aqui de posição e a gente vai então estar colocando esse sólido que a gente criou para o lado esquerdo aqui. Para isso então a gente vai estar aqui alterando esses números aqui até ficar no lado esquerdo aqui, esse sólido azul. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos marcar aqui um keyframe, para a gente então estar criando um keyframe. A gente marca esse, digamos assim, esse reloginho que está aqui. Como vocês podem ver aqui, criou um keyframe em 0 segundos, ok? Vocês marcam então em 0 segundos o keyframe, aí vocês arrastam aqui esse indicador para antes de 1 segundo aqui, como vocês podem ver. Vocês podem estar colocando aí o tempo que vocês quiserem, mas eu vou estar colocando aqui o indicador antes de 1 segundo. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos aqui então colocar esse sólido para o lado direito aqui. Então vamos alterar aqui novamente os números. Chegando então aqui ao lado direito, né, ficando aqui no centro, digamos assim, o nosso sólido azul. Já vai ser criado então outro keyframe aqui automaticamente, ok?
e vai criar então esse efeito aqui com esse sólido que a gente criou. Esse efeito então vai funcionar da seguinte maneira. Então vou dar um play aqui só para vocês visualizarem como está ficando. E como vocês podem ver então, o sólido que a gente criou, ele vai sair aqui do lado esquerdo, né? E vai para o lado direito aí e vai ficar aqui no centro da nossa intro, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Vamos aqui então colocar um texto aqui. Para isso então a gente vai fazer o seguinte. Vamos vir aqui no selecionar a opção de ferramenta de texto horizontal. E vamos aqui digitar um texto. Eu vou apertar a tecla Caps Lock e vou aqui colocar o texto Dicas. Vamos selecionar aqui esse texto e vamos colocar aqui na cor branca esse texto. A fonte que eu estou utilizando eu vou estar deixando aí um link também na descrição para vocês estarem realizando o download. Eu vou aumentar aqui um pouco o tamanho desse texto e vou alterar aqui de regular para bold, tá ok? Só para ficar um pouco mais interessante aqui o nosso texto. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou marcar essa opção aqui de margem segura para título e ação, só para a gente posicionar melhor aqui o nosso texto. Vou desmarcar aqui, vou apertar aqui Caps Lock novamente, só para a gente conseguir movimentar aqui. Vou agora selecionar a ferramenta de seleção aqui, vamos posicionar o nosso texto aqui para o centro, né? Vamos ajustar aí. Com calma vocês ajustem corretamente aqui, eu vou ajustar um pouquinho de qualquer forma aqui, só para não demorar aqui no nosso tutorial, mas aí vocês posicionem aí de forma correta, ok? Para ficar interessante aí a sua intro. Então vamos desmarcar aqui essa opção de margem segura, e a gente vai fazer agora então o seguinte, pessoal, reparem que o nosso texto ele está aparecendo aqui desde o início, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos aqui visualizar onde foi onde a gente colocou o último keyframe aqui. O último keyframe então está posicionado aqui antes de 1 segundo. Então a gente vai fazer o seguinte, depois desse keyframe aqui que a gente colocou no sólido azul, né, no sólido 1 que a gente criou, a gente vai adicionar então um indicador aqui então mais ou menos antes de 1 segundo depois desse keyframe. E a gente vai fazer o seguinte agora, vamos selecionar aqui o nosso texto, vamos vir agora aqui então, pessoal, em editar, dividir camada, e agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal, vamos então selecionar essa primeira parte aqui da nossa camada e vamos deletar. Agora então o texto ele vai desaparecer aqui do início, ok? Então vai aparecer aqui só o sólido que a gente criou, o sólido azul que a gente criou. E quando chegar aqui nessa parte da camada aqui do nosso texto, o texto então ele vai aparecer, ok? Então agora a gente vai fazer o seguinte, para o texto ele não aparecer dessa forma aqui, sem nenhum efeito, a gente vai então aqui adicionar um efeito simples aqui a esse texto. A gente então vai deixar essa camada selecionada e vamos aqui então na ferramenta de retângulo. Vamos selecionar aqui qualquer parte aqui da nossa intro, ok? Vamos vir aqui em máscara 1, vamos marcar aqui um keyframe, vamos colocar aqui o indicador um pouco mais para frente, e vamos aqui selecionar a ferramenta de seleção, e vamos vir aqui no nosso retângulo, vamos apertar aqui 2 vezes o nosso retângulo, e vamos então colocar esse retângulo, vamos expandir, digamos assim, esse retângulo aqui para o lado direito, até aparecer aqui o nosso texto. E agora, como vocês podem ver, criou esse efeito aqui. Vou dar um play aqui só para vocês visualizarem. Como vocês podem ver, então, que agora criou um efeito aqui no texto, como se ele estivesse sendo digitado, ok? Um efeito aí simples, certo? Então agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Vamos visualizar aqui os keyframes novamente, que a gente criou. Então agora a gente então vai colocar o indicador aqui um pouco à frente desse keyframe aqui, desse último keyframe aqui que a gente criou. Ok? Mais ou menos aqui, antes de 2 segundos. E a gente vai fazer o seguinte agora, pessoal, vamos criar aqui um novo sólido, vamos aqui novamente então em camada, novo, novamente aqui em sólido, e esse sólido aqui vamos colocar o nome de sólido 2, vai ficar aí também de 1280 por 720, e agora vamos colocar aqui a cor verde, eu vou selecionar essa cor verde aqui, você pode selecionar a cor que você quiser, então agora a gente vai vir aqui e vamos adicionar então o código dessa cor verde aqui que a gente selecionou, e vamos dar um OK, e agora a gente vai apertar aqui a tecla P, tá ok? Para estar aparecendo aqui novamente a opção de posição. E vamos colocar esse sólido verde aqui para o lado direito. Vamos novamente aqui alterar esses números aqui. Para arrastar então, para colocar então aqui esse sólido verde para o lado direito. Com o sólido verde aqui no lado direito, a gente vai fazer o seguinte. Vamos marcar um keyframe e vamos colocar o indicador aqui um pouco mais para frente aqui. E vamos aqui novamente alterar para vir então esse sólido verde que a gente criou do lado direito para o lado esquerdo, ok? Então vamos aqui alterar esses números. Então quando o sólido estiver aqui nessa parte esquerda, né, digamos assim, agora posicionado aqui no centro, vai estar criando aqui outro keyframe automaticamente, ok? E agora então a nossa intro está dessa forma aqui. Como vocês podem ver, aparece então o sólido azul, aparece o nosso texto aqui, dicas.
e vai aparecer então aqui agora o nosso sólido verde. Ele vai, digamos assim, tampar, né? Vai fazer com que vai ficar por cima aí do nosso texto dicas, certo? Vou dar um play aqui só para vocês visualizarem como está ficando. Se vocês acharem que tá demorando muito aqui, né, para aparecer aqui o nosso sólido verde, vocês podem estar posicionando aqui os keyframes, selecionando os keyframes e colocando um pouco aqui, posicionando aqui um pouco mais para trás esses keyframes. E você pode dar um play novamente para visualizar o resultado, para ver se está ficando da forma que você quer, ok? Mais ou menos dessa forma tá legal. Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Após então esse último keyframe aqui que a gente criou, a gente vai colocar então o indicador aqui após esse keyframe criado, e novamente aqui a gente vai adicionar um texto. Para a gente não precisar novamente criar um texto, a gente vai só então fazer o seguinte: vamos selecionar aqui esse texto dicas e vamos vir aqui em editar e vamos vir aqui em duplicar. Agora então a gente vai colocar esse texto escrito dicas 3 para cima aqui do nosso sólido 2 e vamos alterar aqui esse texto de dicas para tutoriais, ok? Então para isso é só dar um duplo clique aqui no texto e digitar aí o texto que você quiser. Eu vou apertar aqui Caps Lock, vou digitar aqui tutoriais, vou selecionar aqui esse texto, vamos aqui selecionar a ferramenta de seleção aqui, vamos posicionar esse texto aqui um pouco mais para o centro, vamos apertar aqui a tecla Caps Lock e vamos aqui marcar essa opção de margem segura para a tituliação, vamos posicionar aqui, né, tentar organizar esse texto aqui, ó, mais para o centro, vamos desmarcar agora então essa opção de margem segura e vamos aqui visualizar como está ficando agora o resultado dessa nossa intro. Vamos dar um play aqui para visualizar. Como vocês podem ver aqui, o texto tutoriais ele está por cima aqui, né, do nosso outro texto dicas aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Só vamos selecionar aqui o nosso texto tutoriais. Vamos vir aqui em editar e vamos vir aqui em dividir camada. Então agora a gente vai deletar essa primeira parte aqui do texto tutoriais. E agora vamos visualizar como está ficando aqui a nossa intro. Vou dar um play aqui para a gente visualizar. E agora, como vocês podem ver aqui, o nosso texto está aparecendo aqui no final, só que ele está aparecendo sem o nosso efeito aí, né? Como se estivesse sendo digitado. Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal, vamos selecionar aqui o nosso texto tutoriais e vamos vir aqui na opção de máscara, vamos vir aqui em máscara 1 e vamos aqui então arrastar esses keyframes que a gente criou aqui para frente, onde está o nosso indicador aqui. E agora vamos visualizar como está ficando aqui o resultado. Vai aparecer então o nosso sólido azul, o texto dica, como se estivesse sendo digitado, e vai aparecer agora o sólido verde, e vai aparecer agora então aqui o nosso texto tutoriais, como se estivesse sendo digitado, ok? Então aqui no final do keyframe que a gente criou, vamos adicionar aqui o indicador mais ou menos em 3 segundos, e vamos fazer agora o seguinte, pessoal. Vamos então aqui, pessoal, arrastar essa imagem BG vinheta aqui para as nossas camadas. Vai ficar então aqui a imagem na parte superior e agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui então essa imagem para a parte inferior. Então para isso a gente vai apertar a tecla P. Vai aparecer aqui então a opção novamente de posição e a gente vai alterar esses números aqui para colocar então essa imagem para a parte inferior. Vamos aqui então alterar esses números. Então agora que a nossa imagem está na parte inferior, a gente vai marcar um keyframe. Vamos colocar aqui o indicador um pouco para frente aqui, vamos posicionar mais ou menos aqui antes de 4 segundos e vamos aqui então novamente colocar essa imagem para a parte superior. Então vamos alterar aqui novamente esses números. Quando a imagem estiver aqui na parte superior, centralizada aqui certinho, já vai ser criado aqui automaticamente um keyframe. Mais ou menos aqui então 358, já vai deixar aqui a nossa imagem correta aqui da forma que a gente quer. Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal, vamos adicionar aqui agora no nosso logo, tá ok? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos aqui dar um duplo clique nessa opção aqui de projeto, vai abrir essa tela aqui onde a gente vai estar procurando aqui o nosso arquivo, a nossa logo, tá vindo aqui na opção de área de trabalho, vou pegar esse meu logo aqui, vou clicar em importar, e agora então vamos aqui arrastar esse logo, né, a imagem do logo aqui para as nossas camadas, e aqui então vamos colocar o indicador um pouco à frente aqui desse último keyframe que a gente criou. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui a opção de margem segura, vamos posicionar o nosso logo aqui um pouco mais para cima aqui, enfim, você vai posicionar da forma que você quiser. Vou posicionar um pouco aqui mais para cima, mais ou menos aqui tá legal. Agora a gente pode tirar aqui essa opção de margem segura para título e ação. Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos aqui em editar e vamos aqui na opção de dividir camada, vamos deletar essa primeira parte aqui da camada e vamos aqui então no nosso logo fazer o seguinte, vamos apertar a tecla P.
vai aparecer aqui a opção de posição e vamos marcar um keyframe, tá ok? Como vocês podem ver aqui, criou um keyframe e a gente vai arrastar esse keyframe aqui um pouco para frente, tá ok? Mais ou menos aqui antes de 5 segundos a gente vai deixar esse keyframe aqui e a gente vai fazer o seguinte agora, pessoal, vamos posicionar esse logo aqui para a parte superior, então vamos aqui alterar esses números. E agora, como vocês podem ver, o logo está aqui na parte superior e já foi criado aqui automaticamente um keyframe. Então o efeito agora que a gente adiciona à nossa intro é o seguinte, vou dar aqui um play para vocês visualizarem como está ficando aqui a nossa intro. Como vocês podem ver agora, o logo ele vai vir aqui da parte superior até a parte que a gente posicionou aqui o logo, né? Mais ou menos aqui no meio. Então agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal, vamos adicionar aqui mais um efeito a esse logo, então vamos selecionar aqui esses dois keyframes que a gente criou e vamos aqui então na opção, no plugin que a gente adicionou, o plugin Easy on Easy, então vamos vir aqui nessa opção e escolher aqui o nosso plugin, vai aparecer aqui o painel do nosso plugin que a gente tinha adicionado aqui e a gente vai fazer o seguinte, vamos aqui na opção de Bounce, vamos marcar aqui a opção Alt, vamos deixar essa opção marcada aqui e vamos clicar em Aplicar. Agora a gente adicionou esse efeito aqui à nossa intro. Olha só, vou dar um play aqui só para vocês visualizarem o efeito que a gente adicionou. Como vocês podem ver, a gente adicionou aqui esse efeito, né, como se a logo estivesse pingando, né, como se fosse uma bola de basquete, digamos assim, ela estivesse pingando aqui. Novamente vou dar um play aqui só para vocês visualizarem novamente. Agora você pode ajustar esse efeito aí da forma que você quiser. Você pode colocar o keyframe um pouco mais para frente, tá ok? Só você selecionar um aqui, colocar um pouco mais para frente, aí você posiciona a forma que você quiser os keyframes aqui para deixar o efeito aí com mais tempo ou com menos tempo, ok? No momento então que terminar aqui esse efeito do nosso logo aqui, a gente vai fazer o seguinte, então vamos deixar o indicador aqui posicionado aqui à frente desse último keyframe que a gente criou. E vamos adicionar aqui agora um texto. Vamos então pegar a ferramenta de texto, vamos escrever aqui o nome do nosso canal, né? O link aqui do nosso canal. Então vou apertar a tecla Caps Lock e vou escrever aqui youtube.com/tutorialslive, que é o nome do meu canal. Vamos selecionar aqui o nosso texto e vamos colocar aqui na cor preta. Vou colocar aqui a cor preta. Vamos diminuir aqui esse texto, está em 120 aqui, vamos mudar aqui para mais ou menos aqui uns 45. 45 tá bom aqui, então vou desapertar a tecla Caps Lock, vamos posicionar esse texto aqui com a ferramenta de seleção para o centro aqui, ok? Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos selecionar novamente esse nosso texto aqui, agora só essa parte aqui, Tutoriais Live, que é o nome do nosso canal, vamos colocar aqui trocar de bold para regular. Vai ficar agora o nosso texto aí com esse efeito aqui. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode então, ao invés de adicionar aqui regular para esse texto, a gente pode adicionar aqui para o youtube.com, tá ok? Vamos inverter aqui então. Então agora novamente aqui em bold, a gente vai colocar em regular e o nosso texto aqui a gente vai deixar em bold, tá ok? Para deixar em mais destacado aqui o nosso texto do nome do nosso canal. Vamos colocar aqui em bold, então vai ficar esse efeito aqui, tá ok? E agora a gente pode adicionar um efeito aqui ao nosso texto. Mas antes da gente adicionar aqui um efeito, a gente novamente vem aqui na opção de editar, dividir camada e vamos deletar essa primeira parte aqui da camada e vamos aqui adicionar um efeito ao nosso texto. Vocês podem estar adicionando dois efeitos aí, pessoal. Vocês podem estar adicionando esse efeito aqui com o Easy on Easy, com esse plugin aqui Easy on Easy, tá ok? Vocês podem estar adicionando esse efeito aqui de Elastic, tá ok? Esse efeito aqui de elástico no nosso texto. Então, para adicionar esse efeito elástico aqui no texto, vocês podem estar fazendo o seguinte. Vamos aqui então selecionar o nosso texto e apertar a tecla P. Vai aparecer a opção de posição e vamos colocar o nosso texto aqui para a parte esquerda. Vamos alterar aqui até ficar aqui na parte esquerda o nosso texto. Vamos marcar um keyframe. Vamos colocar o texto aqui um pouco para frente. Depois de 5 segundos mais ou menos. E vamos colocar o texto novamente lá para o centro. Tá ok? Vamos posicionar o nosso texto aqui para o centro. Vamos alterar esses números aqui. Posicionar aqui corretamente. Se você quiser, você pode vir na opção aqui de margem segura para posicionar aqui melhor. Posicionar o texto mais corretamente aí, ok? Então vamos terminar aqui de posicionar o nosso texto. Mais ou menos aqui tá bom. Já dá para vocês aqui visualizarem o efeito aqui que a gente vai adicionar. Então vamos selecionar aqui os dois keyframes. Vamos vir aqui na opção de elástico. Vamos colocar na opção aqui de Alt. Vamos deixar nessa primeira opção aqui marcada, vamos clicar em aplicar.
O efeito que a gente adicionou no texto foi esse aqui, então, pessoal. Vou dar um play para vocês visualizarem. Como vocês podem ver aí, o nosso texto ele parece um elástico, né? Se vocês quiserem, vocês podem selecionar esse último keyframe aqui, colocar um pouquinho mais para frente, para o efeito aparecer mais aqui. Vou dar um play aqui novamente. E esse é o efeito então que a gente adiciona no nosso texto. Se vocês quiserem, vocês podem estar adicionando esse efeito aí ao seu texto, ou você pode estar adicionando aqui o efeito que a gente adicionou nos outros textos aqui, como se tivesse o texto sendo digitado, ok? Fica aí ao seu critério fazer esse efeito que a gente adicionou aqui, o efeito de elástico aqui, ou o efeito aí de texto sendo digitado, ok? Eu vou deixar esse efeito aqui, esse efeito ficou interessante, e a gente vai fazer o seguinte, pessoal, agora vamos dar um play aqui para visualizar a nossa intro, para fazer os últimos ajustes, e depois então só renderizar a nossa intro aqui. Vamos então aqui dar um play para visualizar como está ficando aqui a nossa intro. Se vocês não estiverem conseguindo visualizar a sua intro aí, né? Se estiver demorando muito para renderizar a sua intro aqui e vocês não conseguirem pré-visualizar aqui a sua intro, vocês podem estar alterando aqui da opção de máxima, vocês podem estar colocando aqui na opção quarto, a imagem vai ficar um pouco mais ruim aqui, mas aí vocês vão conseguir visualizar melhor a sua intro aí. E é isso aí, pessoal. Agora para finalizar aqui a nossa intro, vou colocar aqui em máximo novamente. A gente vai fazer o seguinte, vamos aqui na parte final, vamos colocar aqui um sólido preto só para finalizar aqui a nossa intro. Então vamos novamente aqui na opção de camada, novo sólido, vamos colocar aqui sólido 3, vamos colocar a cor preta, vamos dar um OK e um OK. Vamos aqui na opção de editar, dividir camada, deletar essa primeira parte aqui da nossa camada, do nosso sólido. E aqui nessa camada que restou, a gente vai fazer o seguinte, vamos aqui apertar a tecla P e vamos posicionar esse nosso sólido preto para a parte superior. Vou dar um Ctrl Z aqui, vamos alterar esses números aqui, que está 360, a gente então altera esses números aqui para vir esse sólido preto para a parte superior. Quando estiver aqui na parte superior, a gente marca um keyframe e no final aqui da nossa intro, em 7 segundos aqui, a gente coloca então, a gente altera aqui, a gente coloca então o nosso sólido novamente aqui para a parte inferior, né, para ficar centralizado aqui, tampando aqui, digamos assim, a nossa intro, ok? Já criou aqui um keyframe automaticamente, vamos aqui então dar um play novamente para visualizar o resultado dessa intro aqui. Vou colocar aqui novamente em quarto, vou dar um play aqui para a gente pré-visualizar a nossa intro aí. Como vocês podem ver aqui, né, os efeitos aí com os textos, com sólidos, o logo caindo aí, o nosso efeito aí, né, o nosso texto youtube.com/tutorialslive como se fosse um elástico e o nosso sólido preto aparecendo no final, ok? Então agora a gente pode fazer o seguinte, pessoal, a gente pode fazer aqui um último efeito aqui na nossa intro, vamos selecionar todas as nossas camadas aqui, vamos apertar aqui F4, tá ok? Apertar aqui F4, vai aparecer essa opção aqui de movimento em desfoque, que é o Motion Blur, vocês marcam essa opção aqui, tá ok? Vai ficar todas as nossas camadas marcadas e vai adicionar aqui um efeito de desfoque, né, nos nossos sólidos aqui, com os nossos textos, vai ficar bem interessante, vou dar um play aqui só para vocês visualizarem como vai ficar a nossa intro aqui com essa opção aqui de Motion Blur, essa opção de movimento de desfoque. Como vocês podem ver que não está dando para visualizar muito bem porque está na opção aqui de quarto, mas quando a gente renderizar aqui a nossa intro, vocês vão visualizar melhor aí esse efeito. Então vamos lá, pessoal, com as nossas camadas selecionadas aqui, a gente vai vir aqui em composição e vamos renderizar aqui a nossa intro. Então agora a gente vai vir aqui na opção de adicionar a fila de renderização. Aqui em módulo de saída, a gente vai colocar aqui em QuickTime. Você tem que estar com o programa aí QuickTime instalado no seu computador. Vou estar deixando o link na descrição aí para vocês estarem baixando e instalando esse programa aí no seu computador, ok? No momento que vocês instalarem, vai aparecer essa opção aqui no After Effects QuickTime, aí vocês podem escolher. Se vocês quiserem deixar em AVI, vocês também podem deixar, mas vai ficar aí com o tamanho, né? A intro vai ficar um pouco mais pesada. Eu vou deixar aqui em QuickTime mesmo. Na opção aqui de formato, eu vou deixar em 100%, se você quiser diminuir um pouco a qualidade para diminuir o tempo de renderização e o tamanho da intro, fica ao seu critério. Eu vou deixar aqui em 100% mesmo, vou dar um OK, e as outras configurações eu vou deixar por padrão mesmo aqui.
vou dar um OK e vamos vir aqui nessa opção de saída vamos vir aqui e escolher a pasta onde esse arquivo vai ser salvo. Vou deixar aqui na área de trabalho mesmo, já está com o nome que a gente adicionou, intro, então é só clicar em salvar e clicar aqui nesse botão azul renderização. Então vamos lá renderizar a nossa intro. Terminada aqui então a renderização da nossa intro, a gente pode estar visualizando aqui o resultado final. Então vamos aqui na área de trabalho e aqui na nossa intro, vamos abrir aqui a intro. Vou escolher aqui o Windows Media Player para reproduzir essa intro. Vamos aqui então visualizar o resultado aqui da nossa intro. E como vocês podem ver, né, pessoal, sólidos, os nossos textos, tá com efeito de desfoque. Agora vai aparecer o sólido preto e é isso aí, pessoal. Como vocês podem ver, uma intro simples, né, mas bem legal, bem interessante aí para vocês estarem no seu canal. No próximo vídeo, então, a gente vai estar mostrando como tá fazendo aí a sonorização da intro, né, adicionando os efeitos sonoros e adicionando uma música de fundo também para deixar a sua intro mais interessante, mais legal, ok? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Os arquivos que a gente utilizou para criar essa intro aqui, vai estar na descrição aí do vídeo o link para vocês estarem realizando o download. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima, valeu!